Reis. Capítulo 7. Salomão edificou também a sua casa, levando 13 anos para acabá-la. Edificou ainda a casa do bosque de Líbano, de 100 covados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedros, e vigas de cedros sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedros sobre as câmaras, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela, em 3 fileiras. Todas as portas e esquadrias eram quadradas, e uma janela estava defronte da outra, em 3 fileiras. Depois fez um pórtico de colunas, de 50 covados de comprimento e 30 de largura, e defronte dele outro pórtico, com suas respectivas colunas e degraus. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, o qual era coberto de cedro desde o soalho até o teto. E em sua casa em que morava havia outro átrio por dentro do pórtico, de obra semelhante a deste, também para a filha de Faraó, que ele tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas casas eram de pedras de grande preço, cortadas sob medida, tendo as suas faces por dentro e por fora serradas à serra. E isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande átrio. Os fundamentos eram de pedras de grande preço, pedras grandes, de 10 e de 8 covados. E por cima delas havia pedras de grande preço lavradas sob medida, e madeira de cedro. O átrio grande tinha em redor 3 ordens de pedras lavradas com uma ordem de vigas de cedro, assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico da casa. O rei Salomão mandou trazer de Tiro a Hirão. Era ele filho de uma viúva, da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em bronze. Ele era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda sorte de obras de bronze. Este veio ter com o rei Salomão, e executou todas as suas obras. Formou as 2 colunas de bronze, a altura de cada coluna era de 18 covados, e um fio de 12 covados era a medida da circunferência de cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para pôr sobre o alto das colunas. De 5 covados era a altura de um capitel, e de 5 covados também a altura do outro. Havia redes de malha e grinaldas entrelaçadas para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Assim fez as colunas, e havia 2 fileiras de romãs em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre o alto das colunas. Assim fez com um e outro capitel. Os capitéis que estavam sobre o alto das colunas no pórtico figuravam lírios, e eram de 4 covados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também justamente em cima do bojo que estava junto à rede, e havia 200 romãs em fileiras em redor, sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. Sobre o alto das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez também um mar de fundição, era redondo e media 10 covados de uma borda à outra, 5 covados de altura e 30 de circunferência. Por baixo da sua borda em redor havia betões que o cingiam 10 em cada côvado, cercando aquele mar em redor. 2 eram as fileiras destes botões, fundidas juntamente com o mar. E firmava-se sobre 12 bois, 3 dos quais olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente, e o mar descansava sobre eles, e as partes posteriores deles estavam para a banda de dentro. A sua grossura era de 3 polegadas, e a borda era como a de um copo, como flor de lírio, ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de bronze, cada uma tinha 4 covados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. E a estrutura das bases era esta: tinham elas almofadas, as quais estavam entre as junturas.
e sobre as almofadas que estavam entre as junturas havia leões, bois e querubins, bem como os havia sobre as junturas em cima, e debaixo dos leões e dos bois havia grinaldas pendentes. Cada base tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze, e os seus 4 cantos tinham suportes. Debaixo da pia estavam estes suportes de fundição, tendo eles grinaldas de cada lado. A sua boca dentro da coroa e em cima era de um côvado, e era redonda segundo a obra de um pedestal de côvado e meio, e também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas almofadas eram quadradas, não redondas. As 4 rodas estavam debaixo das almofadas, e os seus eixos estavam na base, e era a altura de cada roda de côvado e meio. O feitio das rodas era como de uma roda de carro, seus eixos, suas cambas, seus raios e seus cubos, todos eram fundidos. Havia 4 suportes aos 4 cantos de cada base, os quais faziam parte da própria base. No alto de cada base havia um cinto redondo de meio côvado de altura. Também sobre o topo de cada base havia esteios e almofadas que faziam parte dela. E nas placas dos seus esteios e nas suas almofadas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o espaço que havia em cada uma, com grinaldas em redor. Deste modo fez as 10 bases, todas com a mesma fundição, a mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de bronze, em cada uma cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 covados, e cada uma delas estava sobre uma das 10 bases. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda, porém o mar pôs ao lado direito da casa para a banda do oriente na direção do sul. Hirão fez também as caldeiras, as pás e as bacias, assim acabou de fazer toda a obra que executou para o rei Salomão para a casa do Senhor. A saber, as 2 colunas, os globos dos capitéis que estavam sobre o alto das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre o alto das colunas. E as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. As 10 bases e as 10 pias sobre as bases. O mar e os 12 bois debaixo do mesmo. As caldeiras, as pás e as bacias. Todos estes objetos que Hirão fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze polido. O rei os fez fundir na planície do Jordão, num terreno argiloso que havia entre Sucote e Zaretã. E Salomão deixou de pesar esses objetos devido ao seu excessivo número, não se averigou o peso do bronze. Também fez Salomão todos os utensílios para a casa do Senhor, o altar de ouro, e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição. Os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro puro, as flores, as lâmpadas e as tenazes, também de ouro. E as taças, as espevitadeiras, as bacias, as colheres e os braseiros, de ouro puro. E os gonzos para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e os das portas da casa, isto é, do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que o rei Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, a saber, a prata, o ouro e os vasos, e os depositou nos tesouros da casa do Senhor. Obrigado pela sua atenção e que Deus abençoe.